Apenas é feita essa introdução para deixar clara uma informação: a sexualidade é uma força propulsora poderosa na vida de todos. E o sexo pode ser um desejo tão forte que queremos adiar a eternidade para desfrutá-lo. Então, o intuito da introdução é este: mostrar que o sexo é algo muito forte. O desejo dele é algo muito forte, inclusive entre cristãos. Não podemos relativizar isso, não podemos ignorar isso. E esse é um dos principais motivos que nós tratamos, mas é porque a Bíblia trata em si. Mas é algo que precisa ser falado. Estava comentando pós-aula, a última aula aqui, este assunto precisa ser falado. Às vezes, pais temem falar com o filho por constrangimento. Às vezes, a igreja, por alguns motivos inadequados, pois a Bíblia trata, também evita falar sobre isso e deixa seus membros menos capacitados dentro do tema e mais vulneráveis às tentações de Satanás. Precisamos entender, tratar, falar tudo que a Bíblia fala sobre isso. Então, a sexualidade é um lembrete contínuo de que há algo dentro de nós muito além de nosso controle. Estamos falando de algo gigante dentro de nós que desafia o nosso controle, desafia o nosso domínio próprio, desafia a nossa temperança. Então, nós temos nele ensinado o Evangelho, e é uma prática que ensina algo muito importante do que estamos falando dentro da ideia de casamento, capítulo atrás, ou capítulos atrás, já há 2 capítulos, de que a sexualidade ensina 2 se tornando uma união sem aniquilação, uma união de complementares, sem aniquilação, para se tornarem um. Também falamos que alguns acusam que a lei de Moisés fala sobre uma impureza ou que o sexo seria nojento do ponto de vista bíblico, e várias religiões, inclusive contemporâneas, acabam derivadas de uma falsa percepção dentro das Escrituras, indo para esse caminho, falando que a pureza seria o não sexo. E isso está equivocado. A lei de Moisés, que fala sobre aquela impureza cultural, só queria desassociar no meio daquelas outras religiões, daqueles povos pagãos, o culto a Deus daquele culto aos ídolos. A forma de cultuar a Deus daquelas formas de idolatria sexual, de deuses da fertilidade, de prostituição cultual. Mantive o erro digitado, né? Prostituição cultual. Então, essa prostituição cerimonial em si. Separar das coisas, isso já nos mostra algo muito importante. Nós estamos numa era obcecada por sexualidade ou sexualização exacerbada. Estamos numa era de perturbações nisso. Se naquela era a lei de Deus mostrava que eles pregavam algo diferente das nações, para nós também vem isso. A gente precisa pregar algo diferente do espírito da nossa época. Nós precisamos ter a ousadia de dizer verdades firmes e claras, mesmo contrários à maioria ao nosso redor. É isso que está nos ensinando. Então, a sexualidade é uma batalha cristã. Tanto para evitar o negativo, mas não é só isso. Tanto para lidar com a tentação sexual, mas não é só isso. Quanto para incentivar o positivo, para desfrutar da vida sexual da forma com que ela deve existir. Tudo isso falamos na última aula e continuamos aqui resgatando. Se os irmãos forem lembrando de alguma coisa, algum comentário, podem interromper. Vamos para 1 Coríntios 7, 3 a 5, que também citamos. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem
poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 3 versículos aqui citados que revelam muito do quanto é revolucionário o cristianismo para aquele ambiente. Estamos falando para um ambiente grego, cidade de Corinto. E estamos falando que um pertence ao outro, marido e mulher. Não estamos falando que a mulher pertence ao marido apenas. Estamos falando que um pertence ao outro, que o corpo do marido pertence à mulher. Isso para a época é extremamente revolucionário, tá? E está falando que os dois não podem se privar, a não ser por mútuo consentimento, ou seja, a opinião de ambos importa. A opinião de ambos importa. Se for esse mútuo consentimento, que seja para dedicação à oração, ou seja, uma dedicação espiritual. Dedicação espiritual. Da mesma forma que o celibatário. Para quê? Para que ser celibatário? Para dedicação espiritual também, para cuidar das coisas do Senhor. Não é para usar do seu tempo, usar da sua energia, usar do seu desprendimento para você mesmo. De nada adianta o celibatário nesse caso. Mas devem continuar, depois de pouco tempo, a atividade sexual deve voltar a acontecer. Por causa da incontinência, Satanás não pode usar isso para vos jogar cilada. Paramos basicamente nestes versos e continuamos a partir deles. Aqui, Paulo presumia o vínculo orgânico da aliança. Nós falamos no último capítulo, lembrem-se disso, falando do matrimônio, do casamento, do mistério de Cristo, falamos que é uma aliança, mas que elas também desenvolvem intimidade. As duas coisas, que é um ato objetivo de fidelidade, mas também há um ato subjetivo de intimidade. Falamos sobre isso. E é presumido aqui que essa aliança tem um vínculo orgânico. Possui algo entre este vínculo que é natural para o casal, onde o corpo pertence ao cônjuge. O corpo pertence ao cônjuge. E essa união em uma só carne é mais do que relação sexual. É mais do que relação sexual. O seu corpo pertencer ao seu cônjuge é mais do que relação sexual, mas não pode ser menos que ela. Ou seja, se refere a sexo, isso, falar que o corpo pertence ao cônjuge? Sim, mas não só. Então não pode ser menos que isso, mas tem que ser mais. Entendam, isso vai atravessar várias esferas da vida. Você pode decidir a sua vida, pode pensar em profissional, a vida profissional e onde você vai dedicar os suas horas diárias para fazer dinheiro, à parte do seu cônjuge. Se o seu corpo pertence a ele, fica fácil responder. Você pode, então, fazer decisões sozinho quanto às suas próprias vestes, à parte do seu cônjuge? Seu corpo pertence a ele, fica fácil de responder. Você pode fazer suas decisões estéticas. Olha, eu vou fazer uma cirurgia que vai mudar a harmonização facial, olha aqui. À parte do seu cônjuge? Não. A partir de que você fez uma aliança, seu corpo não pertence a você. Você não está mais só e não pode decidir sozinho.
Você agora, por aliança que foi feita voluntariamente, eu não lembro de um casamento que estava apontada uma arma para o noivo, igual narram naquelas brincadeiras juninas, que o pai da noiva está lá apontando a espingarda para o noivo. Não. Eu não vi, pelo menos. Então, você voluntariamente se colocou em uma aliança, professou uma aliança, e precisa respeitar essa aliança. A união em uma só carne inclui se unir à esposa e conhecê-la. Antes de partir para esse tema, alguma dúvida, algum comentário sobre o corpo pertencer um ao outro aí? O corpo de um pertence ao outro, o corpo de outro pertence a um. Claro, nítido, precisa ir para a prática. Precisa ser: eu não pertenço a mim, a partir de que eu decidi casar. Pois bem, essa união inclui conhecer. O intuito dessa proximidade é desenvolver a intimidade que nós já falamos no capítulo anterior. Então, a intenção é conhecer e aprofundar-se em conhecer. É óbvio que este vínculo foi, desde a queda, tentado por Satanás a ser quebrado. Ele tentou dividir, ele tentou afastar, ele tentou causar vergonha, tentou causar conflito. Conseguiu? Satanás conseguiu. Podemos entender a vergonha ao se vestir, podemos entender o afastamento e o conflito também ao marido já acusar a mulher. Então, conseguiu. Então, vejam que se dentro do casamento a vida sexual é para unir, é para conhecer cada vez mais, por outro lado, a tentação é separar-se, é manter longe a intimidade. Essa é a tentação de Satanás, e gerar conflito. Nesse sentido, olha isso. Do ponto de vista cristão, o sexo do casal, a relação sexual, é uma renovação de votos, uma sinalização de que se pertencem, é um sinal do Evangelho. Então lembra, não estamos falando apenas de evitar o que é impuro, mas de incentivar o que é puro. E o sexo dentro do casamento, o sexo entre os cônjuges, é uma renovação de votos. É novamente dizer: eu não pertenço a mim mesmo. Então, nesse sentido, é um sinal do Evangelho. Olha a importância. Em vez de vergonha ou conflito, o sexo conjugal demonstra a beleza do amor consumado, a entrega, a preocupação, o deixar-se nu, o não se afastar por vergonha. Alguns sugerem que o propósito principal, para que serve o sexo? O propósito principal é a procriação, em contraste do que outros sugerem no mundo de hoje em dia, que a libertação é entender a sexualidade só se referindo a prazer. Então, vejam os dois lados. Um diz: para que serve? Para exclusivamente, nesse extremo, procriação. Sexo é para ter filhos. Ponto. No outro extremo, sexo não é para nada além do prazer. Obviamente, como vocês mesmos conversaram na última aula e falaram aqui no compartilhamento, serve para ambos. Esses dois extremos estão errados. Viver nestes extremos está inadequado. Nesse sentido, mesmo quando o sexo não resulta em filhos, ele aponta sim para uma fecundidade encarnada do amor. Ele tem algo a ser testemunhado
que não está exclusivamente na concepção. Tem algo para falar sobre o amor e do casal em si, como foi dito. A gente lê isso daí na nossa síntese da confissão de fé. A gente teve aqui falado e apontado pelo Esteban na última aula, o que é entre um homem e uma mulher. Por que essa definição tão óbvia é importante? Porque hoje em dia ela não é tão óbvia, cada vez menos óbvia, né? Parece, dentro disso. Sempre houve esse problema, não é de hoje, tá? Mas hoje em dia está ganhando ares de oficialidade equiparada. Está ganhando ares de que é tão certo quanto perante a lei e perante a sociedade, como nunca foi. Como nunca foi. Ninguém vos engane neste ponto também, tá? Quando falam sobre, por exemplo, homossexualidade hoje em dia, fala, mas isso é desde a Grécia Antiga, desde a Antiguidade, antes da Antiguidade Clássica ainda, existia homossexualidade. Está certo? Está certo. Naquela época era normal? Não, não era. A literatura, os estudos apontam que não era normal. Era mais comum entre uma casta da sociedade um pouco mais rica, em sociedades da Antiguidade Clássica, mas não entre o povo. O povo em geral, também achava que isso era inadequado. Poucas sociedades onde isso desaflorou ainda mais eram tidas como ruins. Então, não achem que era extremamente normal em nenhuma época da história. Agora está lutando para ser normalizado mediante a legislação. Está lutando para ser cada vez normal e vocês são obrigados a encarar como normal mediante a lei dos homens. Essa é a dificuldade. Mas, quando nós falamos então de que o sexo aponta a fecundidade, mesmo entre um homem e mulher, quando não vão conceber, eles estão mostrando o potencial da fecundidade e a complementaridade. Então, o sexo entre o casal aponta algo que é maior do que ele em si mesmo. E quando distorce disso, quando sai deste caminho, nós estamos apontando um contra-evangelho. Então, sim, é errado. Sim, é desprezível. Sim, é contra as Escrituras. Por obviedade. Por obviedade. Sim, é pecado. Então, nós precisamos entender, e voltando para o escopo, nas Escrituras, a união sexual jamais é uma tarefa utilitária, realizada apenas para reproduzir. Nas Escrituras, a união sexual jamais é uma tarefa utilitária realizada apenas para reproduzir. Não é isso que a Bíblia aponta como o ideal, não é isso que a Bíblia aponta como a função. Quem usa desta forma está usando inadequadamente. Está usando inadequadamente, por mais que esta função não é para ser desprezada. Nesse sentido, as Escrituras, a Bíblia, se refere à alegria que acompanha a união sexual. Alegria cujo objetivo é nos aproximar do cônjuge. Então, existe algo dentro do sexo que nós precisamos entender como alegre, e essa união alegre, então não é uma união apenas utilitária, não é simplesmente, venha que eu vou lhe usar, não é simplesmente, não deve sentir o prazer, como a mutilação que existe em algumas nações, até os dias de hoje, de arrancar o clitóris feminino na base da gilete para ela não sentir prazer. Existem civilizações que fazem isso até hoje em dia. Arrancam na gilete a parte da mulher onde mais se estimula fisiologicamente o prazer, arrancam para quê? Porque a mulher não pode sentir prazer no sexo. Isso é uma aberração. Uma aberração contra as Escrituras. Olha, não é só humanitária, é contra as Escrituras. Então, nós estamos falando que sim, existe um prazer na união sexual, uma alegria
que tem função de aproximar os dois, aproximar homem e mulher. Então, as Escrituras usam, vocês já devem ter ouvido isso, a linguagem conhecer. Conhecer. O homem e a mulher se conheceram. Porque, Gênesis 4:1 diz: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz. Dependendo da tradução, vai ser outra. Então, eu já separei aí. Ou, 1 Samuel 1:19, Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Conhecer, conhecer. Então, Adão, a Eva conheceu, ela deu à luz. Eucana, a Ana conheceu, o Senhor se lembrou dela, ela deu à luz Samuel. Ou seja, por que usa conhecer? É porque a Bíblia tenta não tratar de palavras sensíveis, porque vai ter leitores menores de idade, é isso? Por isso que a Bíblia trata conhecer? Não, de forma alguma. Se você pensa assim, um leitor menor de idade, a Bíblia tem cuidado com isso, ele não vai poder abrir em Eclesiastes. Quando a gente, adolescente aqui nessa igreja, a gente comentava de Eclesiastes entre os adolescentes, tá? Para os pais saberem. Esses daí também normalmente. Abre lá e fala, olha, lá no final, no último capítulo, olha, tem uma irmãzinha que ainda não tem seios, o que se falará dela? Então, aí os adolescentes tudo dando risada. A Bíblia não está com essa intenção de poupar dessas informações. Não está, não é isso. Usa conhecer por um motivo muito mais profundo. Não censura. Um motivo muito mais profundo. Porque é a revelação do grande objetivo do sexo. A revelação aí de um grande objetivo do sexo, que é conhecer, o casal se conhecer e prosseguir em conhecer. Intimidade, desenvolver relacionamento, desenvolver conhecimento. Olha o quanto isso é importante e quanto isso vai mostrando o porquê a relação extraconjugal não deve existir. Você está se dando de conhecer intimamente, você está sendo conhecido. Então, nessa missão do conhecer que o casal tem em relação sexual, o casal, se um vai lá e tem a iniciativa sexual, tem casais, alguns casais, o cônjuge responde imediatamente, opa, bora. Outros gostam mais de ser sutis. Então não é bem assim, vamos, aí outro, vamos. Não é assim às vezes. Às vezes é, tá? Tem outros que, não vai ter nenhuma conversinha primeiro, um jantar com a luz de velas, com vinho e pasta, a carbonara, nem sei o que é carbonara. Então, depende. Tem como você falar como cada um daqui prefere os outros? Não. Isso é a intimidade que quem conhece, quem deve conhecer, só o casal. Ele vai conhecer e vai prosseguir em conhecer e aumentar sua intimidade. O pessoal olha assim, quem que está pensando, os que estão passando ali na rua, estão ouvindo falar em microfone assim? Espero que eles falem, opa, o que estão falando ali? E entrem. Maravilhoso. O sexo também tem que narrar o evangelho. Nós não vamos mantê-lo na intimidade, mas falar dessa intimidade como a Bíblia fala, da importância dela como ela testemunha. Olha a importância da fidelidade, olha a importância do sexo no casamento. Então, quando se desenvolve esse conhecimento, aqui se prefere mais à noite, aqui é mais madrugada, a outra depois da café da manhã. Vai conhecendo um ao outro que só o casal vai se conhecer. Aqui eu vou citar uma coisa triste que hoje em dia existe em alguns lugares. Como se banaliza a intimidade, é triste que se comente intimidade em grupos de amigos.
Isso é ruim. Isso é ruim. Então, as coisas que só um ao outro devem conhecer, só tem sentido o conhecer quando só fica entre os dois. Já pensou se fazer conhecido publicamente? Isso é terrível. Não deve existir. Vou contar das minhas proezas para os meus amigos. Vou contar das minhas intimidades. A mulher vai lá, sei lá, fazer a unha e vai ficar contando sobre a vida sexual em detalhes. Não, não é isso. Não é isso. Então, o conhecer é entre o casal. Ninguém no mundo pode se olhar como o casal se olha e mesmo de roupas, simbolicamente se verem nus. Ou seja, você conhece tanto aquela pessoa, ela é tão íntima sua que você conhece muito mais do que ela está sentindo, pensando, reagindo ao ambiente, como nenhum outro. Porque não existe intimidade maior do que essa. Não existe intimidade maior do que essa. Por isso a Bíblia preserva tanto a nudez para o casal. Por isso a nudez não pode ser, por exemplo, banalizada entre familiares que não são o casal. Não pode. Por isso que é amaldiçoado o filho de Noé, porque banaliza a nudez do pai. Não pode ser banalizada a nudez na família, porque ela é importante na intimidade do casal, nada externo ao casal. Então, nós estamos falando de que eles vão conhecer o que agrada mais o outro, que torna o outro mais satisfeito. É saudável. Não pode ser tabu entre o casal. Eles devem se conhecer, e conhecer não é só no momento, mas é conversando sobre o momento. Olha que constrangedor para alguns, olha, eu não vou falar disso. Acontece assim, como se fosse um momento de ousadia e imundície, sabe? Nós cedemos ao momento da carne, aí depois um olha para o outro, ai, nem vamos comentar disso. O casal em si deve ter essa intimidade. E este conhecimento entre ambos cresce com o tempo. Cresce com o tempo. De tal forma cresce com o tempo, que o autor coloca assim: a monogamia e a fidelidade não restringem a liberdade sexual, alimentam a liberdade sexual. O casal vai se conhecer mais e vai desenvolver a sua liberdade um com o outro. E vai se desenvolver em um ambiente seguro, isso é maravilhoso. Nesse sentido, o autor costuma dizer, diz ele assim, para dentro deste enredo, se der tudo certo, o sexo da lua de mel será o pior da sua vida conjugal. Isso é meta. O sexo da lua de mel será o pior. Por quê? Porque é o ponto inicial do se conhecer. Ainda não sabem, ainda não experimentaram, ainda não se conhecem, ainda não sabem como se satisfazer. E por mais que tenha todo aquele romance da primeira vez, da segunda já sabem um pouco mais, terceira mais ainda. E em anos e anos experimentam melhor um ao outro em intimidade. Esteban? Obrigado. Tem uma ideia que me está dando volta à cabeça desde que você está falando aí. A ideia de um pertencer ao outro significa que há uma disposição a mudar. Essa aqui é uma coisa muito séria. Homem, principalmente, entra muito trancado na relação. Eu sou assim, vou morrer assim, né? E acho a mulher um pouco mais flexível, mas essa disposição a mudar. Essa é uma das coisas. A outra coisa que está na minha cabeça é como que eu fui abençoado por um livro que aqui no Brasil se chama Ato Conjugal, de Tim LaHaye. A edição em espanhol que eu li durante a minha adolescência, ela incluía uns 3 capítulos sobre posições sexuais,
a resposta fisiológica da outra pessoa, relações durante a gravidez, etc. Enquanto eles eram tidos por cristãos, agora eles caíram em descrédito, né? E minha decepção foi muito grande quando eu tentei buscar essa edição em português e os capítulos foram substituídos pelas 4 leis espirituais, a questão de colocar Deus no centro. Já, tudo bem, bacana, eu acho muito bacana. Mas o problema é que o casal cristão entra, mesmo virgens, com experiências prévias. A experiência que a pornografia dá, por exemplo. E a expectativa que ela cria, né? A pornografia cria uma expectativa, tanto na cabeça masculina quanto na feminina, né? Que depois não se realiza. E acha que o casal é disfuncional, quando na realidade estão para se conhecer ainda, né? Então, nós temos a situação desagradável em que estamos entrando nos casamentos pré-adulterados, né? Na nossa consciência, ela já foi feita uma imundícia com essa questão, né? E hoje está de moda a comercialização do sexo, né? Então, tudo isso se junta numa grande panela aí, em que, enquanto a igreja não trata desses assuntos, né? Por outro lado, a sociedade em que vivemos cria uma expectativa completamente deturpada do que é uma relação entre homem e mulher, né, para falar o mínimo, né? E com isso entramos lá no casamento. E não é estranho achar casais de 20, 30, 40 anos de estrada que nunca falam sobre sexo entre eles, que não comentam, que não se divertem, que não curtem, né? Antes, por exemplo, a mulher basicamente era estuprada, né, no casamento, vamos colocar aí, né, na nossa realidade, anos 40, 50, 60, né, porque entrava completamente cega, coitada, né, porque isso não se falava. Contrário à superexposição que temos agora, antes não se falava, e em casa, muito menos, né, muito menos. Depois se passou a ter alguma questão nas escolas e coisas assim, mas incrivelmente não permeia a questão do raciocínio e da emoção do casal, né? E isso nos leva a situações terríveis, né? Eu vejo que uma das causas de adultério é justamente essa. Não dizer, olha, não está funcionando, não está legal, vamos procurar ajuda. Por que não? Por que não procurar ajuda? Somos capazes de ir para o médico para procurar ajuda quando um osso quebra, mas quando a mente não funciona direito, quando a sexualidade não funciona direito, a gente não vai. Mas então essa questão da expectativa, e a igreja não nutria a expectativa certa. Então tudo que você está falando, que eu concordo, né, faz sentido numa cabeça zerada. Mas quando ela está completamente contaminada com toda a visão que esse mundo está trazendo, a primeira função é limpar a base. Vamos descobrir a base disso tudo, né? E a partir daí construir alguma outra coisa mais sadia. O primeiro comentário sobre mudar geralmente gera aquela frase, né? A mulher casa esperando que o homem mude e o homem casa esperando que a mulher não mude, e os dois se frustram no final. Quanto a tratar mentes que já foram condicionadas pela pornografia, existem vários níveis aí. Nesse sentido, quase nenhuma hoje em dia, deixemos claro isso. Praticamente ninguém. Por quê? Por causa dessa cultura de hipersexualidade. Na TV, e quando a gente pensa em níveis, não estamos falando só de pornografia explícita na intenção de pornografia, mas qualquer filme ou seriado, qualquer música está tratando de coisas que vão entrar no âmago do desejo imaginário da pessoa. Sim, sim. Então, nesse sentido, não é só o filme feito
para esse fim. Mas qualquer filme vai lá e trata. E trata por quê? Trata porque em 2 âmbitos. Porque muitos assistem, né? E isso é interesse de muitos, mas ao mesmo tempo no âmbito espiritual, porque o Satanás quer tratar disso. Ele sabe do potencial que a sexualidade tem no ser humano e vai tentar sujar, e vai tentar distorcer, e vai usar de tudo possível. E aí que torna ainda mais importante nós estarmos falando contra o que o mundo prega sobre essa sexualidade, falando de sexualidade na igreja e falando da sexualidade saudável. Óbvio, não vai ser o tema que a gente vai estudar todos os domingos, mas também vamos falar, como várias outras coisas que a gente precisa falar na igreja. Então, sim, nós lidamos com o pecado, sim, nós lidamos com mentes não puras, mas isso em tudo, e precisamos lidar como com isso? Verdadeiro arrependimento, verdadeira busca por santificação. Então, isso vai ser desafio. Isso vai ser desafio. Como nós dissemos, na união com Cristo, é um desafio que é da resposta subjetiva, da intimidade com Cristo. Não vai ser a mesma resposta para todo mundo, de uma forma bem, 3 passos para... Não. Vai ser desafio. O casal vai enfrentar suas turbulências, vai ter efeitos diferentes, vai ter níveis de imersão diferente, imaginário diferente. Isso vai ser muito particular do casal e muito difícil. São coisas que precisam ser tratadas. Agora, quando o casal passa muito tempo sem conversar sobre, ou sem entender a importância deste tema para o Evangelho, ele só vai tornando a ferida maior ainda, até chegar em momentos hemorrágicos, momentos terríveis, situação muito não saudável. Ao contrário do que é para ser. O que é para ser a vida sexual dentro do casamento? É crescimento em conhecer, é tropeçar e tentar de novo, é falhar e tentar de novo, é fazer algo que não é apropriado, mas conversar. E crescer nisso também, em conhecer. Então, esse é o desafio. Nesse sentido, sim, os dois vão não se conhecer o suficiente, chegar com informações, referências próprias ou ideias, mas vão desenvolver a intimidade juntos. O desafio é esse, desenvolver a intimidade juntos. Obviamente, então quer dizer que quanto mais tempo juntos, e mais tempo juntos, e mais tempo juntos, a intimidade vai melhorar e o sexo vai melhorar. Não em si, de uma forma geral, depende de como isso será encarado e será feito à luz das Escrituras, ou seja, pensando intencionalmente, eu estou desenvolvendo intimidade, isso é para a glória de Deus, isso é para cumprir a aliança, isso é para cumprir as Escrituras de que eu não pertenço a mim mesmo, isso é sobre mudar, isso é sobre ouvir o meu cônjuge e estar disposto a não simplesmente ser eu mesmo, ou ser unido em uma só carne. E aí passam os anos, muitos anos, e melhora. Aí você fala, mas peraí, muitos anos já começa a ficar velho, não sei se... Olha, o autor fala, o envelhecimento, sim, tende a restringir desejos. Mas o tempo juntos, por si só, não diminui a união do prazer. Deve aumentar. Pensa o seguinte, por mais que existem elementos fisiológicos ali no meio, existem elementos emocionais, emotivos, relacionais e de conhecer que tem que aumentar. Tem que aumentar no conhecimento, tem que aumentar, então, no prazer, nesse sentido, nessa união. Esse é o desafio. Sendo assim, não é saudável para a alegria sexual a necessidade de ser sexy
de maneiras nada realistas, diz o autor. Ou seja, então quer dizer que precisamos lutar sempre para, de formas ideais no ponto de vista de beleza e estética, precisamos então ser sempre sensuais, estar sempre no nosso máximo e melhor. Olha, quando a gente olha no mundo de hoje, pessoas que se entendem sexualmente livres, que se entendem, por causa de revoluções sexuais de hoje em dia, né? O sexo não pode ser vinculado ao casamento, pensam os padrões terríveis desse mundo, e aí a pessoa é livre para viver o Tinder. Todo mundo conhece o Tinder aqui? Alguns conhecem, alguns não. Tem um aplicativo agora, para quem não conhece, tá? Já não é mais novo, mas é um aplicativo que aparece a foto da pessoa, sei lá, uma breve descrição, idade, pessoas próximas, e você clica aqui se gostou ou não e passa para a próxima. Clica se gostou ou não. Se as duas pessoas gostaram, se encontra e vai e tem um encontro casual e um sexo casual. Ou seja, estou disponível aqui para fazer sexo. E aí clica nas pessoas que você essa aqui eu topo, essa aqui eu topo. Existe isso. Para quem nunca ouviu falar, eu imagino que seja extremamente espantoso. Para quem já ouviu falar, deve ser espantoso também, porque isso é um absurdo. Então, o que vira isso? Eu preciso estar na minha melhor forma, porque eu preciso ser atraente para eu conseguir caçar pessoas atraentes, o mais atraente possível. Aí o mercado da atração aqui. E aí passa o tempo. E o que todos nós enfrentamos com o passar do tempo? O envelhecimento. Compare alguém de, sei lá, nos seus 16 anos, a pele. Compara nos seus 50. Aí a pessoa fica escrava de tudo que é Renil da Avon, tudo que é possibilidade cosmética para tentar ao máximo combater isso. Para quê? Porque ela não tem nenhuma estabilidade quanto ao envelhecimento. Ela precisa apresentar o melhor produto para ter melhores produtos. Isso é terrível. Isso só aumenta o sofrimento e o ódio ao envelhecimento, e isso só gera sofrimento e terror psicológico na pessoa que se vê envelhecendo. E aí, qual que vai ser a condição natural? Vocês vão sentir algum reconhecimento nisso. Qual que vai ser a condição natural? Ver que ela está passando o tempo, ninguém realmente quer amá-la do jeito que ela era agora, então ela vai amar o quê? Gatos, geralmente. Ou seja, eu vou amar animais. O ser humano não presta. O que presta é os animais, porque eles devolvem o carinho. Eu posso estar enrugado, eles devolvem o carinho. Não é isso que acontece aos montes? Por quê? Porque a pessoa ficou escrava da estética para conseguir alguma coisa que ela queria em troca. Isso é terrível. Imagine a aflição dessa pessoa. Entendam, por um momento, a dor da alma dessa pessoa por não entender a verdade sobre casamento e sexualidade. Já no casamento definido por Cristo, não amamos por achar o cônjuge sexualmente atraente. Não é esse o motivo e a base do amor. Não é o desejo, essa pessoa é sexy, então enquanto ela continuar assim, vou amá-la até que a não atratividade nos separe. Não é isso que embasa de forma alguma. Ao contrário disso, a nossa atração sexual aumenta porque sentimos amor e afeto pelo cônjuge. Prestem atenção nisso. A nossa atração sexual deve aumentar, e aumenta com o tempo porque sentimos amor e afeto. Então, a intimidade, o amor, o desenvolver da relação vai frutificar esse desejo, essa atração. Isso que é necessário. Então, não é só aquele ímpeto apaixonado, estamos falando de um relacionamento forte e solidamente construído. Pense no seguinte, pense no valor de saúde mental disso. Pensa no valor psicológico disso, saúde relacional disso. Quando não tenho medo de que o cônjuge me deixe,
perco inibições que o tempo causa. Calvície, quilos, cabelos brancos. Por quê? Porque eu não fico, olha, eu vou ficar inseguro quanto a isso. Ganho aquela pochetinha. Por quê? Porque eu não estou competindo com modelos e atletas. Não é um mercado de competição, a menos que eu esteja nessa sociedade sexualmente livre, que é um mercado de competição. Agora, dentro do casamento, ao contrário disso, é esta proteção, que também envolve saúde mental e psicológica, que nós temos. Uma segurança da união vitalícia, até que a morte o separe, independente do que há de vir. Olha a importância disso. Olha a importância disso. Ressalva. Vamos lá, isso não quer dizer ser relaxado fisicamente. Isso não quer dizer, então eu posso virar o que eu quiser, relaxar com tudo, vou viver de Big Mac, vou alcançar os 300 quilos, vou desenfreadamente não cuidar de estética. Não tem nada a ver de ser relaxado, até porque se você fez este compromisso de não pertencer a si, você desejará que o outro te ache atraente, você vai servir ao outro também com o seu corpo, buscando manter a sua capacidade aí de atração quanto possível. Só que vai entrar num estado de muito mais saúde com o envelhecimento e com a realidade da vida, com cada soco que a vida te der, que o tempo te der. Então você vai ter essa estabilidade. Olha, se você não consegue olhar isso e falar, como Deus é perfeito, até isso é segurança dentro do casamento. Eu posso envelhecer. Eu posso ganhar minhas rugas. Não vou ter que enfrentar isso. Eu vou tentar lutar contra a balança? Vou. Por quê? Porque senão eu perco a pessoa? Não. Por quê? Por amor à pessoa. Muda totalmente. Totalmente. Então, vamos caminhando para a conclusão desta aula. De fato, o homem acha a esposa bonita porque a ama. O homem acha a esposa bonita porque a ama. Ele não a ama porque ela é bonita. A mulher quer fazer sexo com o marido porque ele é seu esposo. Não quer mantê-lo como marido porque quer fazer sexo com ele. Dentro da liberdade e da fidelidade, o prazer é despertado. Fecha aspas. Então, vamos lá. O homem acha a sua esposa bonita por quê? Porque ele a ama. Esse deve ser o motivo. Oi? Vou criar problema? Não. O homem acha a esposa bonita porque ele ama ela. Gente, obviamente, se nós vamos fazer uma escala isonômica de beleza, quer dizer que a atriz lá de Hollywood, não, aqui estamos com mulheres que estão na escala. Não estamos falando disso. Estamos falando que dentro do casamento, dentro dessa união, o amor vai gerar atração. E deve ser assim. O homem vai achar sua mulher bonita porque ele ama essa mulher. Então, nesse sentido, não existirá mulher tão bonita quanto a dele, porque a beleza dela é única para ele. É a beleza da esposa, da única esposa dele. Não estamos falando de uma comparação fria, vamos medir os rostos, a simetria, o quanto os corpos, não é isso, não está falando disso. Está falando que o amor vai frutificar esta percepção. Então a mulher não é assim, olha, enquanto eu desejar esse homem, vou ficar com ele, nós vamos manter o casamento. Se eu perdi o apetite, acaba o casamento. Não é isso,
por ser marido, vai desejar fazer sexo com ele. A mesma coisa. Então, são necessidades do casamento. Pelo corpo não pertencer a si, mas ao outro. São necessidades. E entendam que isso é a liberdade da fidelidade. Isso é o que vai deixar você livre desse monte de competição. Vai deixar você livre desse monte de concorrência. E aí, livre para despertar em você o prazer do casamento. Ao contrário de uma esposa de Leonardo DiCaprio. É Leonardo DiCaprio, né? Que não é ele? Ou Brad Pitt? É o Brad Pitt, né? Brad Pitt, perdão, Leonardo DiCaprio. Brad Pitt, que a esposa tem limite de idade, né? Passou dos 22, ele termina e casa com outra. É a média, né? 22, alguma coisa assim. Depois procurem. Posso estar enganado. Mas por quê? Porque como uma esposa de 40 anos vai concorrer com uma esposa de 20? Em padrão de beleza, de idade. Como? Com uma aliança no dedo. Essa deve ser nossa resposta. Com uma aliança. Pela aliança, ela não tem competição. É isso que precisa ser entendido. Pela aliança, não há competição. A aliança vai gerar o desejo. A aliança vai gerar a atração. A aliança vai garantir. É isso que nós precisamos entender para descansarmos. Comentários finais para acabarmos? Ou perguntas? A impressora disse, é para acabar. Então, vamos encerrar. Convidar todos a ficarem de pé. Vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai, nós pedimos